Bom dia a todos, aqui é Remo Noronha do curso Matrix, onde você aprende o que é determinante e vamos finalmente avançar o nosso curso de Física, começando pelo começo, discutindo o que é a cinemática. Bem, cine quer dizer movimento, tá? Tanto a palavra cinema vem daí, né? Mática, ciência, então a ciência que estuda o movimento. De que forma estuda o movimento? Sem se preocupar com as causas, tá? A gente vai ver aí em outras partes das físicas como os movimentos são causados. Aqui, somente o movimento, beleza? Então, antes da gente sair fazendo conta, né? Então, as pessoas falam muito comigo assim, Remo, física é difícil, né? Porque tem muita conta. Gente, num nível de ensino fundamental e médio, as contas não são tão difíceis assim, não. A primeira barreira é interpretativa, é você entender as questões, até porque ciência serve para interpretar a realidade. Então a gente tem que saber interpretar o que está acontecendo. Então a gente não consegue fazer isso sem que você saiba os conceitos básicos. A gente tem que sempre voltar aos conceitos básicos. O que quer dizer aquele determinado conceito, beleza? Então essa aula, apesar de ser, algumas pessoas assim, Remo, é perda de tempo. Pelo contrário, essa aula é muito importante. A gente tem que entender sempre, voltar sempre aos conceitos básicos. Então, primeiro conceito. O que é uma grandeza física? Grandeza física é tudo que pode ser medido, tá legal? Se você consegue dar uma medida para aquilo que você está vendo, aquilo é uma grandeza física. Algumas coisas você consegue medir diretamente. Você vai lá, qual o tamanho da porta? Coloca lá um metro e você mede diretamente. Outras coisas você precisa saber mais de um detalhe, você tem que fazer conta. Aí você mede indiretamente. Nesse caso, por exemplo, energia, você precisa consolidar alguns conceitos antes de medir isso, beleza? Então a medida também pode ser indireta. Agora a gente botou assim, uma linha de corte muito grande, Remo, então grandeza física é tudo? Não, a gente tem que entender o que não é grandeza física. Então, por exemplo, amor. Você consegue dar uma medida pelo amor? Você dá uma nota para o amor que você tem pela sua mãe? Então, se você não consegue medir algo, se é algo, sei lá, espiritual, metafísico, a própria palavra diz, tá? Não faz parte das grandezas físicas. Então, o que acontece é o seguinte, ao longo da história, as pessoas mediam com passos, né? Até hoje, se você vai jogar um futebol, você coloca um golzinho, quantos pés tem? Aí eu meço com o meu pezão, o gol do adversário, o gol fica grandão. Aí vem um garoto com pezinho, o gol do meu time vai ficar com um golzinho. Não, então você tem que ter um padrão. Aí é um esforço da comunidade científica para poder ter um sistema único de unidades, que era conhecido como MKS, hoje internacional, M para metros, K para quilogramas e S para segundos, ok? Para ter esse esforço aí de ter uma medida só no mundo inteiro. Gente, isso aí não rola totalmente do jeito que a gente gostaria, devido a interesses econômicos. Se meu equipamento é em polegada, você não consegue comprar um equipamento parecido com outro. Então você vai ter que ter um montão de chave de fenda, legal? Um montão de coisas diferentes que a medida não bate por uma besteira. Então nós temos problemas comerciais que atrapalham isso. Então em algum momento a gente vai ter que saber converter unidades. A outra coisa que você tem que dominar é o seguinte: as grandezas físicas, elas podem ser muito pequenas, como o diâmetro de um átomo, ou pode ser astronômicas, se você está estudando astronomia, então você vai trabalhar com números muito grandes. Então é comum você trabalhar com potência de 10. Então, 10 elevado ao cubo, quilo. Então, 1 quilograma são 1000 gramas e assim por diante. Você aumentar é fácil porque lembra muito da informática que o pessoal está dominando por aí. Então, 10 ao cubo quilo,
10 a sexta mega, 10 a nona giga e 10 a 12º tera. Agora, as grandezas que você tem das coisas muito pequenas, tá? 1 milésimo, 10 elevado a menos 3 mili, 10 elevado a menos 6 micro, isso aí usa muito em eletricidade, né? Então, as medidas em microcoulombs, por exemplo. Nano, 10 a menos 9, pico, 10 a menos 12, tá ok? Então, isso aí, sinto muito, tem que saber essa tabela de cor, porque algumas bancas, ao invés de dar a 10 a sexta alguma coisa, ele fala que é assim, 3 megajoules, então você tem que saber. Isso aí, infelizmente, memoriza aí, pessoal. Agora, uma vez que a gente tem as grandezas físicas, você pode classificar elas de alguma forma. Uma forma de classificar são grandezas escalares. Então, quando você diz uma coisa, você fala um número e uma unidade, por exemplo, qual é a largura da mesa? Ela tem 3,5 metros, é uma mesa grande, tá legal? Quando você diz um número e uma unidade e você já explicou o que é a grandeza, ela é uma grandeza escalar, então é mais ou menos fácil trabalhar com ela, beleza? Então, tá aí, tamanho da mesa, volume do cubo, são grandezas escalares.